Graça e paz, querido. Bom dia aqui nessa manhã, tomando o nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, o texto que eu quero trazer ao teu coração se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Uma história para nós muito conhecida. Uma história que trata sobre as oportunidades e os momentos que Elias, um grande profeta do Velho Testamento, ele viveu. Mas hoje eu não quero enfatizar a história de Elias. Elias é uma história muito linda, ele profetizou falando que não choveria e não choveu durante 3 anos. Ele declarou que teria seca, corvos o alimentou, viúva o alimentou. Mas o que eu quero trazer nessa manhã, querido, eu não quero falar do profeta Elias, eu quero falar da viúva de Sarepta. A Bíblia relata, querido, que em Sarepta ou em todo o território de Israel havia seca, porque há 3 anos não chovia. Então imagina, querido, que a dificuldade foi estabelecida e era uma provação, e Deus havia permitido aquela provação por causa de um rei, por causa do rei Acabe, que era um rei que fez aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. E verdadeiramente, querido, no Velho Testamento, quando as pessoas caminhavam corretamente diante de Deus, o milagre acontecia. Mas quando as pessoas esqueciam de Deus, Ele permitia que o inimigo vinha e trouxesse destruição sobre as casas, sobre as famílias, sobre os territórios. Então imagina, Sarepta estava destruída, porque o deserto tomou conta. O alimento acabou, a água acabou. E a Bíblia vai relatar que dentro dessa família, dentro dessa cidade chamada Sarepta, havia uma viúva. Uma viúva que já tinha perdido o seu esposo e agora era só ela e seu filho. Uma viúva que viu a morte chegando sobre a sua casa pouco a pouco. Procurou recurso, procurou por todos os lados, procurou esperança, mas infelizmente ela não encontrou a esperança. Até que chega o dia em que diante dos seus olhos ela estava imaginando que vai ser o último dia. Querido, isso é interessante porque isso acontece comigo e com você. Na trajetória da nossa vida, a gente pode se deparar por alguns momentos da nossa história que parece que chegamos em Piairode, beco sem saída. Como aconteceu com o povo quando estava saindo do Egito. Momentos em que a nossa alma fica amargurada. Momento em que a esperança não existe mais. E eu acredito que essa mulher estava neste exato momento. A morte estava chegando pouco a pouco porque não havia mais alimento. A farinha estava acabando, o azeite estava acabando e a água estava acabando. Quando de repente... querido, os de repente de Deus acontece. A surpresa de Deus chega. Quando de repente ela olha e vê que alguém vem na direção da sua cidade, chega na cidade e vem na direção dela. Quando ela olha, ela consegue compreender que aquele homem não era alguém comum, mas ele tinha característica e vestimenta, porque naquela época os profetas eles se vestiam diferente, era evidenciado que aquele homem era um homem de Deus. E quando o profeta Elias ele chega até ela, imagina, querido, Deus havia falado para o profeta Elias, tem uma mulher que vai te sustentar, ela tem provisão, mas na verdade tinha uma mulher que estava orando, Deus manda a provisão para mim. E aí, querido, vai acontecer um encontro preparado por Deus. Quando Elias chega, ele se depara com aquela mulher, ele pede, olha, me dá comida, eu quero comer, eu quero beber. E aquela mulher diz, infelizmente, meu senhor, eu não tenho. Imagina Elias olhando, imaginando, mas Elias era um homem de Deus, então ele já entendeu, você tem. Você está imaginando que você não tem, porque você pensou estar sozinha, você pensou estar abandonada, mas hoje o Deus de Israel me enviou aqui, porque conhece o teu coração, e ele declarou, faz primeiro para mim, entrega para Deus, que você pediu para que Deus operasse o milagre. E hoje eu profetizo, não vai faltar mais nada dentro da tua casa. Querido,
Isso é o que Deus ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Existem momentos que ele vai nos levar a ter uma experiência com ele. E quando você pensar que é o fim, é a oportunidade de um começo para viver uma nova história. Seja bem-vindo. Chegou o tempo de entregar o seu melhor para Deus, porque Deus vai entregar uma provisão que nunca mais vai fazer falta sobre a sua vida. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.